Graça e paz, meus irmãos, amém? Deus abençoe sua vida grandemente em Cristo Jesus. Pastor Ricardo Saragossa, Igreja Conectados com Jesus. Amém? Nós estamos numa sequência de palavras e estamos compartilhando sobre o Sermão do Monte, né? Estamos nas bem-aventuranças, onde que Jesus ali dá todas as instruções ali, né? Bem no comecinho do seu ministério. Então, na parte 1, nós falamos sobre bem-aventurados pobres de espírito. Se você não assistiu, assiste, que é muito top. Depois também ministramos sobre os que choram, né? Os mansos. Nossa, que revelador é essa bem-aventurança também dos mansos, porque herdaram a terra. E hoje nós vamos compartilhar algo que eu adoro, né? Algo que tem tudo a ver com o que Deus sempre ministrou no meu espírito, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Às vezes fica muito vago, né? Fome, sede de justiça, mas o que será que significa isso, né? Então, ter fome e sede de justiça aponta para quem busca profundamente em fazer a vontade do Senhor. Né? Não é mais ou menos, não é só até aqui eu vou, daqui para lá também. Não, é aquele que não impõe limite, né? Quando se fala em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor, em estar disposto do Senhor, né? Então a palavra diz que serão plenamente satisfeitos, né? Aqueles que buscam retidão diante do Senhor. Não que nós sejamos perfeitos, mas aquele que constantemente ele busca em satisfazer a vontade do Senhor, sabe? Em não se enquadrar mais no padrão desse mundo. E quando eu busco a justiça de Deus, automaticamente eu deixo a minha justiça de lado, né? A justificação, não dá, não consigo. Então você deixa, porque você vê que muitas vezes tem coisas que tá ao nosso alcance, né, para fazer para alguém, né, para fazer a vontade de Deus, e a gente fica, não, deixa para depois, né, porque eu tô assim, porque eu tô assado. Então, quem tem essa fome e sede, ele não dá desculpa, ele não tem uma justificativa própria para fazer, ele simplesmente ele quer fazer, ele quer buscar. E a palavra de Deus fala que eles serão saciados, né, serão plenamente saciados. Então, quando eu busco a justiça de Deus, eu permito que o caráter de Cristo comece a ser formado sobre o meu caráter, né? Sobre a minha humanidade, sobre a minha decadência. Então, o caráter de Cristo ele começa a ser imprimido na minha vida. Então, as minhas atitudes mudam, as minhas escolhas mudam, o meu modo de falar, de pensar muda, porque agora eu vou sendo moldado no padrão de Cristo. Mas eu tenho que permitir, né? Deus não vai fazer nada por obrigação, não vai impor. Mas aqueles que buscam, e quanto mais você busca do Senhor, quanto mais você mergulha nele, mais ele vai satisfazer, mais ele vai ser referente na sua vida, né? Expressamente as pessoas vão perceber isso, né? Então quando eu busco isso, né? Eu tenho fome e sede. Você só vai comer alguma coisa se você tiver fome, né? Você só vai buscar água se você tiver sede. Então fala que depende de você, parte de mim, parte de você uma busca. Aqueles que têm sede e fome, aqueles que buscam se alimentar, aqueles que buscam se saciar. Então tem que partir de nós essa busca. Então aqueles que têm fome e sede de Deus serão plenamente satisfeitos, ok? Então, quando eu tenho fome e sede da justiça de Deus, né, de buscar ter o caráter de Cristo, né, de buscar ser parecido. Então, quando eu tenho esse desejo, quando eu busco, quando eu cavo, a palavra de Deus fala que Deus vai saciar você. Né? Você não vai ficar buscando algo à toa e nada vai acontecer. Então, quando eu busco sinceramente ao Senhor, a palavra fala que Ele vai satisfazer.
serão fartos plenamente. Então, quando eu tenho fome e sede da justiça de Deus, eu já não quero mais me enquadrar no padrão do mundo, naquilo que o mundo impõe. Ó, você tem que ser assim. Ah, não precisa tanto. Ah, pra que tudo isso? Ah, então você já não quer se enquadrar. Você olha para isso e fala assim, não, isso aqui não bate, isso aqui não tá alinhado. Né? E Romanos 12, 2, eu quero até ler com vocês. Na verdade é um versículo muito usado. Os cachorros latindo aí. Estou em casa, então não estranha não. Romanos 12, 2. E eu creio que esse versículo aqui é um divisor de águas. Porque todos nós queremos viver coisas boas em Deus, coisas grandes. Queremos romper, tem coisas que precisamos romper, conquistar, vencer. E nós sabemos que em Deus nós podemos todas as coisas. Mas deixa eu só compartilhar esse versículo com você aqui rapidamente. Romanos 12, versículo 2. E não se conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando que Deus vai te saciar? Quando que você vai ser farto, né? Farto não é aquilo no limite, farto é farto mesmo, é além daquilo que você pediu, além daquilo que você buscar. Quando eu renovar, quando eu tiver uma mudança disso. E eu só vou conseguir renovar quando eu buscar, eu tiver essa fome. Então, mas eu não tenho, mas eu estou cansado. Deus, me dá fome e sede da tua justiça, Senhor. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Sabe por quê? Porque senão você pode ser apenas um eco do que você ouve na internet. Um eco do que alguém compartilhou com você no serviço. Sendo que Deus, Ele quer fazer jorrar de você água para a vida eterna. Para que você possa saciar, alcançar outras pessoas. Então é para aqueles que têm fome e sede. Serão plenamente fartos. Então isso fala de uma busca, de uma entrega, daquele que busca retidão, busca a justiça de Deus, não a justiça própria. Aquele que entendeu que ele precisa renovar. Ele precisa ter o caráter de Cristo. Ele precisa ter outro padrão, que o padrão é Cristo. E não é fácil, mas a palavra de Deus fala que aqueles que buscam serão plenamente fartos. Então busque a justiça de Deus. Tenha sede e fome pela justiça de Deus. Né? Então, quando eu busco com retidão, com sinceridade, sabe, fazer a vontade de Deus, né? Buscar a justiça de Deus, não mais a justiça própria, não fazer com a força do meu braço. Então, Sermão do Monte, Cristo aponta ali para um caráter que tem que ser transformado em nós. E ele começa a dar agora referenciais. É que nem é meio contraditório, né? Que nem a primeira parte dessa sequência de palavras que fala bem-aventurados pobres de espírito. Né? Então, pobre de espírito é reconhecer a minha condição espiritual e que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Então, eu preciso dele, por ele e para ele. Então, que nós possamos buscar a Deus, ter fome e sede. Amém, irmãos? Que a gente não venha a ser apenas um reprodutor do que nós ouvimos. Deus, ele quer derramar sobre você e fazer de você uma fonte de água vida, de água da vida eterna. Amém? Tenha sede e fome de justiça, para que o caráter de Cristo seja impresso na sua vida e você possa expressar com tudo que você é, com tudo que você tem, aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Então nós estamos aqui no mais uma bem-aventurança de Jesus, né? Jesus ensinando que feliz é aquele que tem fome e sede da justiça de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Igreja Conectados com Jesus. Valeu!